Bem, gente, voltando, porque ficou muito grande, agora eu vou dar uma acelerada, porque senão vai ficar de 5 em 5 minutos, tá? Continuando, cortou, o celular simplesmente cortou. Então, o que acontece, né? É oportuno para o Estado e é bom para a população realizar aquelas atividades através da sociedade de economia mista. Os contratos também, majoritariamente as ações serem do poder público, então os contratos são por licitação, os funcionários geralmente são seletistas, mas são considerados funcionários públicos. É igual na empresa pública, é assim também. No caso da sociedade de economia mista, não tem como fazer exceção para magistério, para acumular cargo em magistério em área de saúde, não, tá? É proibida a acumulação de cargos se você trabalha numa sociedade de economia mista. Não tem nenhum daqueles privilégios, é igualzinho à empresa pública, paga tributo, etc, etc e tal. Então eu acho que essa aí ficou bem interessante. Exemplos de sociedade de economia mista. Banco do Brasil. Enquanto a Caixa Econômica é uma empresa pública, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Banco do Nordeste, Eletrobras, tá? Petrobras, a Petrobras, a nossa maior sociedade de economia mista, ok? Bem, então vocês já têm aí, né? Esses exemplos todos eu já passei para vocês aqui, já falei das entidades paraestatais, sociedade de economia mista, empresas públicas, fundações públicas. Vamos ver agora os chamados serviços sociais autônomos. Serviços sociais autônomos, gente, o que seria isso? Nos exemplos vocês vão entender. Eu vou começar pelos exemplos. SESC, SENAI, SENAC são serviços chamados serviços sociais autônomos. Obviamente já deu para entender que são pessoas jurídicas de direito privado. São criadas para prestar serviços de interesse social ou de utilidade pública, tá? São geridos, elas são órgãos da administração pública indireta, mas não significam que sejam públicos 100%. E vocês vão ver por quê. Elas são erguidas, elas são fundadas através de seus estatutos que só precisam ser aprovados por decreto. Ou seja, o que é isso? Um decreto do executivo aprova o estatuto de uma sociedade de serviço autônomo, de um serviço social autônomo, e aí ela passa a existir. Esse é o formato de SESC, SENAI, SENAC, SESI, por aí vai. Elas até obtêm receita do poder público, muito pouco, mas geralmente a sua receita ela é parafiscal. Contribuição sindical, contribuição de categorias, tá? Não estão sujeitas a nenhuma supervisão ministerial, nem vinculação finalística, mas é uma vinculação, mas é uma vinculação menor. É uma vinculação, existe uma vinculação, mas não é uma vinculação tão veemente quanto nas outras. Porque o dinheiro é uma vinculação menor, porque a receita pública que vai para ela é menor. Na maioria das vezes a receita é parafiscal, como eu digo, contribuição sindical, contribuição de categoria profissional e tudo, tá? E dessas verbas públicas que ela recebe, elas devem prestar contas conforme a lei, geralmente é anualmente, né? Prestação de contas. Então, gente, eu falei aqui de todas as entidades da administração pública indireta, e aí vocês vão relacionar ao questionário. Tem uma pergunta que fala assim, qual a importância todas essas entidades? Isso aí é para você pensar e escrever qual a importância delas. Então, eu vou ficar aqui falando. Deu para perceber qual é a importância.
né? Então tem a pergunta, conceitue autarquias, enumere suas principais características, dê exemplos. Fundações públicas, enumere suas principais características, dê exemplo. Empresas públicas, enumere principais características, dê exemplo. Sociedades de economia mista, principais características, exemplo. Conceituar brevemente entidades paraestatais, enumere algumas das principais características, dê exemplos. Comparar a autarquia com fundações em alguns aspectos, comparar a sociedade de economia mista com empresas públicas, muito legal de fazer, você vai ter uma visão ampliada disso, a importância dessas entidades para a administração. Isso aí é para vocês pensarem, não é para pegar de nenhum livro aí não, é para vocês pensarem. Conceituar serviços sociais autônomos e dar exemplo, e comparar serviços sociais autônomos com as fundações públicas. Então, eu falei disso aqui tudo. Vocês vão ter tudo isso que eu falei. Foi, poxa, meia hora. É muito difícil um vídeo assim, né? E mandar para mim, vale 10 pontos, até dia 15. Eu aguardo no mulici07@gmail.com ou no meu zap pessoal que vocês têm aí, tá? Não vou me alongar não, porque tô vendo que vai demorar 1000 horas para baixar esse negócio. E para não ficar diferente, corta.